Olá, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça, misericórdia e paz. Ouça com atenção esse texto que eu vou ler agora, Mateus 14, de 22 a 31. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Preste atenção. Entretanto, o barco que os discípulos estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Preste atenção, esse texto está dentro do contexto depois da multiplicação dos pães. Jesus foi para o monte orar e mandou os discípulos partir para outro lugar. E depois Jesus sai para ir em encontro dos discípulos que estavam em apuro. Olha bem, estava em apuro. Olha bem o versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava açoitado pelos ventos, que era contrário. E eles estavam naquela situação. Aí aparece Jesus andando por sobre o mar. E eles ficaram com medo, porque isso não é normal. Mas ele disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Aí Pedro diz assim, respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Pedro, cheio de fé, disse: "É tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha o que a fé produz. Olha o que a fé produz. A fé de Pedro na palavra de Jesus encorajou ele a sair do barco e a andar sobre as águas. Mas olha bem, a fé produz segurança, produz resultado. Mas imediatamente Pedro repara, olha bem, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me." Aí Pedro retira os olhos de Jesus e repara a força do vento e começa a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para a força do vento, olhamos para a adversidade, nós vamos afundar na vida. Mas aqui está uma oração simples. Pedro gritou: "Salva-me, Senhor." Pedro gritou: "Salva-me, Senhor." Se você está enfrentando as fúrias dos ventos, as adversidades da vida, o que você precisa simplesmente é clamar:
salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E o resultado, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidar? Jesus o toma pela mão e, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E aí Pedro sobe para o barco com Jesus e cessa o vento, porque ele clamou: salva-me. Eu quero falar para você que estiver enfrentando neste momento as tempestades, as adversidades dessa vida. Grite somente: Senhor Jesus, salva-me, salva-me, salva-me. E seja o que for que você precisa de salvação, Ele vai salvar você, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e será para sempre. Em Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O trono da graça é Jesus. Pedro estava ali no barco ali. E ali estava o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. E Pedro grita, ele foi socorrido, foi salvo. Está aí Jesus sempre disponível no seu trono para socorrer aquele que o clamar, para socorrer em momento oportuno. Talvez você esteja enfrentando as adversidades, as tempestades dessa vida. Mas se você gritar, se você clamar: salva-me, Senhor Jesus, Ele vai te salvar. O pecador que se arrepende e grita: salva-me, Senhor Jesus, é salvo da condenação eterna, é salvo da condenação eterna. Recebe perdão, salvação e a vida eterna. Então, se você está enfrentando situações adversas, eu quero enfatizar: invoque, grita: salva-me, Senhor Jesus. E assim como Ele salvou Pedro daquela situação, Ele vai salvar você da situação adversa, da tempestade que você está enfrentando. Creia e clame: salva-me, Senhor Jesus. Pai Celestial, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Meu Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero apresentar aquele ou aquela, Senhor, que está enfrentando as adversidades dessa vida, as tempestades, aquele ou aquela que até está desistindo de viver, Senhor, que ele possa invocar, que ela possa invocar: salva-me, Senhor, e ele e ela serão salvos, porque há poder neste nome. Em nome de Jesus, venha salvar aquele e aquela, Senhor, que precisa de salvação neste momento, que está enfrentando as tempestades desta vida. Em nome de Jesus. Mais um dia de vida o Senhor nos concede, meu Pai. Eu te agradeço por isso e te clamo por mim, pelos meus familiares e por cada um que ouvir e assistir esse áudio, esse vídeo, Senhor. Que eles possam ser abençoados, ele e os seus familiares, a mim e os meus familiares. Que tenhamos as bênçãos do Senhor, meu Deus. Que tudo que fizermos nesse dia tenhamos as bênçãos do Senhor. E que tudo que fizermos nesse dia seja agradável ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Excelente dia com Cristo Jesus, o Senhor!